E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Quando o Rock 'n' Race aqui no YouTube atingiu a marca de 1000 inscritos, lá no final de 2020, eu fiz um vídeo aqui fazendo uma comparação entre as carreiras de Ayrton Senna e Alain Prost, naquela sessão Quem Foi Melhor que nós temos aqui no canal. Hoje, no dia 14 de julho de 2022, o Rock 'n' Race está completando 2 anos de vida. Foi exatamente no dia 14 de julho de 2020 que eu subi o primeiro vídeo pro canal Rock 'n' Race e que nós iniciamos os nossos trabalhos por aqui. Sendo que no último final de semana nós batemos a marca de 25 mil inscritos aqui no canal. Portanto, agora para comemorar esses 2 anos de existência e essa marca de 25 mil inscritos, eu vou retomar esse assunto por aqui. Muita gente já me pediu para fazer um comparativo entre o Senna e o Prost nos anos em que os dois foram companheiros de equipe e tiveram disputas na pista utilizando o mesmo equipamento, em situação de igualdade. Senna e Prost nas temporadas de 88 e 89, correndo de McLaren. Quem foi o melhor? Galera, um recado rapidinho aqui antes de a gente entrar no nosso assunto principal aqui do dia. O site motorofertas.com.br, que é parceiro aqui do Rock 'n' Race, tá com uma promoção de 20% de desconto nas miniaturas de Fórmula 1. Quem quiser começar sua coleção de miniaturas de carros, ou quem quiser ampliar sua coleção, ou quem quiser comprar algumas miniaturas só para compor o ambiente, acessa lá motorofertas.com.br, que as miniaturas estão com 20% de desconto e vocês podem ganhar um desconto extra utilizando o nosso cupom de desconto aqui. No momento de finalizar a compra, utilize o cupom Rock 'n' Race, exatamente como descrito aqui embaixo. Tudo junto e em minúsculo. Utilizando o cupom de desconto Rock 'n' Race, vocês ganham um desconto extra, além dos 20% de desconto da promoção, e vocês vão estar ajudando o Rock 'n' Race, que é comissionado por cada venda que sai, utilizando o nosso cupom de desconto. motorofertas.com.br. Acessa lá, faça a sua compra e utilize o cupom de desconto Rock 'n' Race. Senna e Prost, os dois maiores rivais da Fórmula 1, dividiram carros de uma mesma equipe por 2 temporadas, 1988 e 1989, correndo pela McLaren. No total foram 32 corridas disputadas como colegas de equipe, utilizando o mesmo equipamento, o que podemos considerar uma situação de igualdade, sendo que foi uma época que a McLaren era a maior força do grid. Então os dois tiveram chance de brigar entre si, disputando vitórias o tempo todo e disputando os títulos mundiais das temporadas. A estreia de Senna e Prost como companheiros de equipe se deu no dia 3 de abril de 1988, em Jacarepaguá, no Grande Prêmio do Brasil. Pole position de Ayrton Senna, era a primeira pole que o Senna fazia correndo pela McLaren. Só que nós acabamos não tendo um duelo direto entre o Senna e o Prost ali nessa primeira corrida. O Senna teve problemas no câmbio da McLaren logo na largada, na realidade exatamente no momento da largada, quando os pilotos já tinham dado a volta de apresentação e estavam no grid aguardando a luz verde. A largada foi abortada, o Senna recolheu o carro para os boxes e pegou o carro reserva para entrar na pista na nova largada, mas o regulamento não permitia que o piloto trocasse de carro após o procedimento de largada ter sido iniciado. O Prost, que largava na segunda posição, acabou não tendo dificuldades para vencer a corrida, dominou do início ao fim, enquanto o Senna largou dos boxes na segunda largada, fez uma corrida de recuperação espetacular, mas acabou sendo desclassificado por ter trocado de carro após o procedimento de largada ter sido iniciado. Na primeira corrida dos dois, como colegas de equipe, Prost vence e Senna não pontua. A segunda corrida de 1988 foi o Grande Prêmio de San Marino, em Imola. Senna na pole position e Prost na segunda posição. Logo na largada, o Prost acaba ficando para trás, larga mal o francês, e o Senna assume a liderança sem dificuldade. Na sequência da corrida, o Prost até consegue se recuperar, chega na segunda posição e encosta no Senna, mas o brasileiro mantém o francês atrás dele durante toda a corrida e cruza a linha de chegada na primeira posição. Primeira vitória do brasileiro Ayrton Senna correndo pela McLaren, com o Prost chegando em segundo. A terceira corrida de Prost e Senna como colegas de equipe foi no Grande Prêmio de Mônaco de 88. Mais uma vez, Senna na pole position. E uma performance absurda do Senna nas ruas do Principado, onde ele tinha conseguido abrir mais de 50 segundos de vantagem em relação ao Prost, que era o segundo colocado. Até que nas voltas finais da prova, o Senna bate na entrada do túnel e abandona a corrida. Vitória do francês Alain Prost, no Grande Prêmio de Mônaco de 88, com
Senna não pontuando. A quarta corrida de 88 foi no México, no Autódromo Hermanos Rodrigues. Pole position do brasileiro Ayrton Senna. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso hoje. Só que logo na largada o Prost toma a ponta da corrida. O Senna acaba caindo para terceiro. O Senna se recupera na sequência, sobe para a segunda posição, mas o Prost domina a prova, mantendo o Senna sempre mais de 5 segundos atrás dele. Vitória do francês Alain Prost, com Senna chegando em segundo. A quinta corrida do ano foi no Canadá. Mais uma pole position do Senna. Mais uma vez o Senna patina na largada e acaba ficando para trás. O Prost assume a ponta. Só que o Senna se mantém colado no Prost o tempo inteiro, até próximo da 20ª volta, quando o Senna bota o carro pelo lado de dentro do hairpin e passa pelo francês. Vitória do brasileiro Ayrton Senna com Alain Prost em segundo. E podemos considerar que foi ali o primeiro duelo direto entre os dois por uma vitória, pois foi a primeira vez que os dois bateram roda na pista brigando pela primeira posição. A sexta prova foi em Detroit, nos Estados Unidos. Mais uma pole position do Senna, que larga bem, larga na frente com o Prost se enrolando. O Senna domina a corrida sem muitas dificuldades nas ruas de Detroit e cruza a linha de chegada em primeiro, com o francês logo atrás na segunda posição. A sétima prova foi na França, com pole do Alain Prost. E ali nós tivemos mais uma briga franca entre o Senna e o Prost pela vitória, só que com um belo domínio do Prost. O Senna liderou a corrida por algumas voltas por tentar buscar a vitória sem fazer troca de pneus, enquanto o Prost fez uma troca de pneus, voltou para a pista com melhor desempenho e buscou a liderança do Senna. Final do Grande Prêmio da França de 88 com Prost em primeiro e Senna em segundo. A oitava corrida foi na Grã-Bretanha, em Silverstone. Pole position do Gerhard Berger, da Ferrari, com o Senna largando em terceiro e o Prost em quarto. Corrida com chuva e um show do brasileiro Ayrton Senna na chuva. Vitória espetacular do Senna em Silverstone, a única vitória do Senna em Silverstone na Fórmula 1. E o Prost recolheu o carro para os boxes no decorrer da prova, dizendo que não tinha condições de guiar o carro com toda aquela água na pista. Nem pontuou no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Na corrida seguinte, Grande Prêmio da Alemanha, mais uma vez com chuva. Pole do brasileiro Ayrton Senna e outro show do Senna embaixo d'água. Largou na ponta e disparou para a vitória, sem maiores problemas, enquanto Prost se atrapalhou bastante no meio da água e cruzou a linha de chegada na segunda posição. Senna em primeiro, Prost em segundo. Décima etapa, Grande Prêmio da Hungria. Senna pole position. E foi ali em Hungaroring, na minha opinião, o melhor duelo entre Senna e Prost na temporada de 88. O Prost largou mais para trás, teve que se recuperar no decorrer da prova. Ali em Hungaroring os motores turbo se equalizavam quase aos motores aspirados, então as McLarens não tinham tanta vantagem em relação aos demais. O Prost chega na traseira do Senna, que liderava a prova, busca a ultrapassagem, mas o Senna dá o X em cima do Prost em um duelo espetacular entre os dois, que eu considero o maior X da história da Fórmula 1. Final de prova com Senna em primeiro, com Alain Prost na segunda posição, colado no Senna. 11ª etapa, Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Pole do brasileiro Ayrton Senna. Na largada, o Senna patina e o Prost passa por ele. Mas ainda na primeira volta, o Senna retoma a liderança em cima do francês e domina a corrida até o final, sempre mantendo uma distância segura em relação ao Prost. Final de prova com Senna em primeiro, Prost em segundo. 12ª etapa, Grande Prêmio da Itália, em Monza. A única corrida de 1988 que não teve vitória da McLaren. Prost abandonou com problemas no motor Honda e o Senna abandonou após bater em um retardatário, quando se encaminhava facilmente para a vitória. Nenhum dos dois pontuou no Grande Prêmio de Monza de 88. 13ª etapa de 88. Portugal, pole position de Alain Prost. Só que o Senna toma ponta logo na largada. E na segunda volta o Prost passa pelo Senna, retomando a liderança em uma manobra espetacular. A partir dali o Senna acabou tendo problemas no câmbio e terminou a prova apenas na sexta posição. Prost em primeiro, Senna em sexto. 14ª etapa, Espanha, em Jerez de la Frontera. Senna na pole position. O Senna fica para trás na largada, mais uma vez, e o Prost assume a liderança. No decorrer da prova, enquanto o Senna tentava se recuperar, ele acabou tendo problemas no carro e cruza a linha de chegada apenas em quarto. Vitória do francês Alain Prost, Ayrton Senna na quarta posição. 15ª etapa de 88, Grande Prêmio do Japão, em Suzuka. Senna na pole position. Porém, mais uma vez o Senna fica para trás na largada, e dessa vez fica para trás mesmo. O carro falha na hora de arrancar e o Senna cai lá para 15ª, 16ª posição. Só que aí o Senna faz uma recuperação incrível, se aproveitando de uma chuva fraca que caiu ali sobre Suzuka para buscar melhor desempenho em relação aos demais. Chega no francês Alain Prost, passa pelo Prost, toma a liderança da corrida e vence o Grande Prêmio do Japão de 1988 para conquistar ali o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. Em Suzuka 88, Senna em primeiro,
Prost em segundo. E a 16ª e última etapa de 88 foi na Austrália, em Adelaide. Senna, pole position. O Prost pula na frente do Senna na largada, mais uma vez, e se mantém na frente do Senna sem muitas dificuldades até o final. Final de prova com Prost em primeiro e Senna em segundo. E aí nós vamos para 1989. Saíam de cena ali os motores turbo e entravam os motores aspirados. As coisas mudavam bastante na pista. Mas a McLaren não deixava de ser a principal força. Era certo que Senna e Prost disputariam o título mundial ali naquele ano, entre eles, mais uma vez. Primeira etapa de 89, Brasil, Jacarepaguá. Pole position do brasileiro Ayrton Senna. O Senna não larga muito bem e acaba se enroscando na largada. Tem o bico do carro quebrado, precisa ir para os boxes para substituir o bico, fica com a corrida totalmente comprometida e acaba chegando lá no final apenas na 11ª posição. Nem pontua na primeira prova de 89. O francês Alain Prost fez uma corrida protocolar, uma corrida de segurança e cruzou a linha de chegada na 2ª posição. A segunda etapa, o Grande Prêmio de San Marino, a etapa da quebra de acordo entre o Senna e o Prost, que eu já fiz episódio no canal, onde nós temos aquela relargada após o acidente do Berger, em que o Prost toma a ponta do Senna, que era o pole position, e o Senna ultrapassa o Prost na primeira freada ali do circuito de Imola, quebrando um acordo que os dois tinham de não se ultrapassar, de não brigar por posição nas primeiras curvas da corrida. Foi ali o início dos grandes desentendimentos entre Senna e Prost na Fórmula 1. Final de prova com Senna em primeiro e Prost em segundo, colado atrás do Senna. Terceira corrida de 89, Mônaco. Senna, pole position, e um banho de pilotagem nas ruas do Principado. Dessa vez ele abriu mais de 50 segundos para o Prost, que era o segundo colocado, e não bateu, não cometeu nenhum erro. Senna em primeiro, com Prost em segundo, mais de 50 segundos atrás do brasileiro. Quarta etapa de 89, México, Ayrton Senna, pole position, e o brasileiro larga na frente e domina a corrida sem muitas dificuldades, enquanto Prost sofreu com bolhas nos pneus no decorrer da prova. Precisou parar para fazer uma troca de pneus e acabou ficando para trás. Final de corrida com Senna em primeiro e Prost na 5ª posição. Quinta etapa, Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix. Pole position de Ayrton Senna. E o Senna dominava a prova tranquilamente quando teve problemas no motor da McLaren. Parou para tentar resolver, voltou para a corrida, mas não teve jeito. Precisou abandonar. Vitória do francês Alain Prost, com Senna nem pontuando. Sexta etapa, Canadá. Pole position de Alain Prost. Uma corrida maluca, com pista molhada, muito escorregadia. O Prost abandona logo no início, nas primeiras voltas, com problemas na suspensão da McLaren, e o Senna se encaminhava para uma vitória no meio de toda aquela água do circuito Gilles Villeneuve, quando com menos de 3 voltas para o final, estoura o motor da McLaren e o Senna abandona. Final do Grande Prêmio do Canadá de 89 com nenhum dos dois pontuando. Sétima etapa, França, pole position de Alain Prost, e o Senna, que largava logo atrás do Prost, abandona a prova logo na largada, com problemas no diferencial da McLaren. Vitória tranquila do francês correndo em casa, com o Senna nem pontuando. Oitava etapa, Grã-Bretanha, em Silverstone. O Senna era líder com o Prost vindo logo atrás, até que trava a caixa de câmbio do Senna, ele roda, vai para a caixa de brita e abandona. O Prost assume a liderança e vence a corrida, com o Senna nem pontuando. Nona etapa, Alemanha, Senna pole position. Uma briga muito boa entre o Senna e o Prost pela vitória, com os dois se revezando na liderança no decorrer da etapa. Nas voltas finais, o Prost era o líder, com o Senna em segundo, colado no Prost. E aí o francês fica sem a sexta marcha no carro, e o Senna passa, dispara e vai para a vitória. Senna em primeiro, Prost em segundo. Décima etapa, Hungria. O Senna larga na 2ª posição e o Prost larga em 5º. Corrida complicada para as McLarens, que pela primeira vez desde o início de 1988 não conseguiam assumir a liderança da corrida. As Williams e as Ferraris rendiam bem mais ali em Hungaroring. No meio dessa dificuldade, o Senna busca a 2ª posição no final da prova e o Prost cruza a linha de chegada em 4º. 11ª etapa, Bélgica. Senna na pole position. E outro show do brasileiro Ayrton Senna embaixo d'água. Final de corrida com Senna em primeiro, Prost em segundo. 12ª etapa, Itália, 1989, em Monza. Pole position de Ayrton Senna. E o Senna vai dominando a prova, sem dificuldades. Faltando menos de 10 voltas para o final, o Senna era líder com mais de 20 segundos de vantagem para o Prost, quando estoura o motor da McLaren do brasileiro. O Prost assume a liderança e vence o Grande Prêmio da Itália. E o Senna não pontua. 13ª etapa de 1989, Portugal, em Estoril. Corrida complicada
complicada para a McLaren. As Ferraris rendiam mais ali em Estoril. Senna e Prost ficaram quase sempre próximos um do outro no decorrer da prova. A diferença sempre variava ali entre 5 e 10 segundos, com o Senna na frente do Prost. Mas sempre ali em quarto e quinto, ou depois das trocas de pneus em sexto e sétimo, ou segundo e quarto, os dois não conseguiam assumir a liderança da prova. Até que na volta 50 de corrida, o Senna colide com a Ferrari do Mansell, quando o Mansell já tinha tomado uma bandeira preta e tinha sido desclassificado da corrida, por ter engatado a marcha ré dentro do pit lane, no momento da sua troca de pneus. Com essa colisão, o Senna abandona a prova, e o Prost cruza a linha de chegada na segunda posição. 14ª etapa. Espanha, em Jerez de la Frontera. E o Senna faz barba, cabelo e bigode. Pole position, volta mais rápida e vitória, dominando do início ao fim. O francês Alain Prost teve mais dificuldades e cruzou a linha de chegada na terceira posição. 15ª etapa de 89, Japão, em Suzuka. Senna, pole position. Na largada, o Prost pula na frente do Senna. E o Senna segue de perto o francês no decorrer de todas as voltas do Grande Prêmio do Japão de 89, até que, nas voltas finais, faltando menos de 5 voltas para a corrida terminar, o Senna tenta a investida para fazer a ultrapassagem em cima do francês, o Prost joga o carro para a parte interna da pista, na freada da chicane, antes da reta do circuito de Suzuka, colide com o carro do Senna e os dois saem da pista. O Prost abandona e o Senna segue na corrida. Após os fiscais terem empurrado o carro do Senna, ele ter feito o carro pegar novamente, voltado para os boxes, trocado o bico do carro e busca a vitória no final. Vence o Grande Prêmio do Japão de 89. Porém, o Senna acabou sendo desclassificado da corrida por ter percorrido uma parte do circuito que não fazia parte do traçado da corrida, após os fiscais terem empurrado o carro dele e ele ter feito o carro pegar. Final de Grande Prêmio do Japão com Prost e Senna zerados, nenhum dos dois pontuou. E o francês Alain Prost confirmava ali o seu terceiro título mundial na categoria. 16ª e última etapa em que Senna e Prost foram companheiros de equipe em suas carreiras na Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália de 89, em Adelaide. Senna, pole position. Muita chuva ali em Adelaide naquele domingo. Após uma primeira tentativa de largada, a largada foi abortada. O Prost decide recolher o carro e não largar, não participar da corrida, enquanto o Senna opta por largar na segunda tentativa de largada. É dada sequência na corrida e na 12ª volta o Senna aquaplana no meio de toda aquela água, sai da pista e abandona o Grande Prêmio da Austrália de 89. Senna e Prost acabam saindo zerados da última etapa, em que foram colegas de equipe dentro da Fórmula 1. Nos dados gerais, pessoal, quando falamos de pole positions, não dá nem pra dizer que teve uma disputa entre o Senna e o Prost no quesito pole positions. O Senna conquistou 26 pole positions no decorrer desses 2 anos. Em 32 provas disputadas, o Senna fez 26 poles, contra 4 pole positions do Alain Prost. Foi um banho do Senna no quesito pole position. Quando falamos em vitórias, pessoal, o Senna também fica na frente do Prost. Foram 14 vitórias conquistadas pelo Senna e 11 vitórias conquistadas pelo Prost, no decorrer de 88 e 89. Se falarmos em voltas mais rápidas registradas em corridas, aí o Prost leva vantagem. O Senna fez apenas 6 voltas mais rápidas no decorrer dessas 32 etapas, enquanto o Alain Prost registrou 12 voltas mais rápidas. E nos pontos conquistados, o número total de pontos que cada um conquistou no decorrer desses 2 anos, o Prost também leva vantagem. O Senna conquistou um total de 154 pontos e o Prost conquistou 186 pontos. Nos dados mais específicos aí, analisando um em relação ao outro, no quesito largar na frente numa corrida, pelo fato do Senna ter dado um banho em pole positions, é claro que ele fica disparado na frente como o cara que mais largou na frente do outro. O Senna, além das 26 pole positions que ele conquistou, que já garantia ele largando na frente do Prost, em 2 etapas que o Senna não conquistou a pole position, ele também largou na frente do Prost. Então, por 28 vezes, no decorrer dessas 32 etapas, o Senna alinhou no grid de largada na frente do Prost. E o Prost alinhou na frente do Senna apenas 4 vezes, que foi as 4 vezes que ele fez a pole position, no decorrer ali de 88 e 89. E o Senna também fica na frente do Prost no quesito quem chegou na frente. A disputa é mais apertada, mas o Senna tem certa vantagem. No decorrer dessas 32 etapas, ali entre 88 e 89, que os dois disputaram como colegas de equipe, o Senna chegou na frente do Prost no final da corrida por 15 vezes. E o Prost chegou na frente do Senna por 13 vezes. Uma leve vantagem para o Senna, sendo que por 4 vezes nós tivemos abandono duplo da McLaren, com o Senna e o Prost ficando de fora no final das corridas.
corridas, que foi na Itália 88, no Canadá 89, no Japão 89 e na Austrália 89. Apenas nessas 4 etapas, nenhuma McLaren chegou até o final. E aí eu vou para algumas particularidades do Senna e do Prost. As vezes em que Senna e Prost acabaram abandonando uma corrida ou então ficando bem para trás por terem problemas no carro, por terem problemas no equipamento. O Senna teve que abandonar a corrida ou acabou ficando para trás na classificação final por problemas no carro da McLaren por 8 vezes no decorrer dessas 32 etapas de 88 e 89. Já o Alain Prost acabou ficando para trás ou abandonando corrida por problemas no equipamento por 4 vezes. Ou seja, o Senna teve o dobro de problemas do que o Prost no seu carro no decorrer das 32 etapas de 88 e 89. E aí no quesito abandonos ou maus resultados por erros do piloto, nós temos também o Senna cometendo mais erros do que o Prost. No decorrer dessas 32 etapas, o Senna abandonou 5 vezes por erros dele, que foi em Mônaco 88, Itália 88, Brasil 89, Portugal 89 e Austrália 89. Essas 5 etapas o Senna acabou abandonando por erros dele, por se envolver em acidentes. E o Prost acabou tendo maus resultados por erros próprios ou por decisões próprias, assim podemos dizer, por 3 vezes. E eu diria que erro dele mesmo foi apenas uma vez, porque eu considero que no Grande Prêmio do Japão de 89, aquele abandono que ele tem e a desclassificação do Senna foi um erro do Prost. Aquele acidente foi ocasionado porque o Prost joga o carro para a parte interna da pista. Ele colide no Senna. Então ali foi um erro do Prost que acabou eliminando ele da corrida. As outras 2 vezes que o Prost não teve bons resultados por decisões próprias foi em Silverstone 88, em que ele decide recolher o carro, ele decide não correr naquelas condições da pista, porque ele considerava que o carro da McLaren era inguiável naquela pista molhada de Silverstone, e na Austrália 89, onde ele também recolhe o carro após a primeira tentativa de largada na pista molhada de Adelaide, e decide não participar da prova. Essas foram as 3 vezes que o Prost não conseguiu bons resultados por decisões próprias ou por erros. E aí nas brigas diretas na pista entre os dois, quando os dois tiveram que bater roda ali diretamente para conseguir buscar a vitória, para conseguir buscar um bom resultado, por 4 vezes o Senna segurou o Prost atrás dele de forma ferrenha para garantir a sua vitória. Segurou as investidas do francês que vinha tentando tomar a primeira posição e segurou com êxito, não deixou o francês passar. Que foi em San Marino 88, quando o Senna busca a sua primeira vitória pela McLaren, na Hungria em 89, quando nós temos o maior X da história da Fórmula 1, em San Marino 89, naquela quebra de acordo, e na Bélgica 89, que foi uma corrida com chuva que o Prost andou bem, cruzou a linha de chegada a menos de 2 segundos atrás do Senna. Já o Prost segurou o Senna atrás dele para garantir uma vitória apenas uma vez, apenas no México em 88. Foi a única vez que o Prost segurou o Senna, que vinha investindo para tentar tomar a primeira posição, para cruzar a linha de chegada no final em primeiro. E ainda dentro dessas disputas ferrenhas entre os dois na pista, na briga por vitórias, o Senna conseguiu superar o Prost na pista, ultrapassar o francês na pista para buscar a vitória por 4 vezes. No Canadá em 88, na Bélgica em 88, no Japão em 88, quando o Senna conquista o título, e na Alemanha em 89. Já o Prost ultrapassa o Senna, supera o Senna na pista para buscar a vitória apenas uma vez, que foi no Grande Prêmio de Portugal, 1988. E as provas que um deu um banho de pilotagem no outro e deixou o outro lá para trás, mais de 30 segundos atrás, quando cruzou a linha de chegada, nós temos o Senna fazendo isso 4 vezes em cima do Prost, enquanto o Prost superou o Senna com mais de 30 segundos de vantagem no final da corrida por apenas 2 vezes. Então, pessoal, analisando esses números gerais, esses dados mais específicos de cada um e essas particularidades que um teve em relação ao outro no decorrer dessas 2 etapas de 88 e 89, com os dois dentro dos carros da McLaren, fica muito nítido que o Prost foi sim um piloto mais regular do que o Senna. Buscava mais pontos para o campeonato, gerenciava melhor o equipamento, e aí o Prost teve menos abandonos do que o Senna por quebra de carro. O Senna quebrava muito mais o carro do que o Prost, como nós vimos aqui, foram 8 quebras de carro do Senna contra 4 quebras de carros do Prost, e errava menos na pista também, tanto que o Prost abandonou por erro dele na pista apenas no Japão em 89, que de certa forma foi um erro
que beneficiou ele. Daria quase pra deixar o Prost zerado nesse quesito. As outras 2 vezes que o Prost teve maus resultados por decisões próprias foi porque ele optou por não correr. Já o Senna cometeu 5 erros próprios que tiraram ele das provas. Isso por quê? Porque o Senna era mais agressivo, ele arriscava mais do que o Prost arriscava na pista, o Senna era muito mais rápido do que o Prost em velocidade plena, e é só olhar para o número de pole positions e o número de vezes que o Senna largou na frente do Prost pra gente ver isso. E aí alguns vão dizer, mas o Prost tem mais voltas mais rápidas registradas do que o Senna em corridas. E essas voltas mais rápidas que o Prost tem registradas a mais do que o Senna em corridas é exatamente por conta da regularidade do Prost. Naquela época, os pilotos conseguiam registrar as voltas mais rápidas já na parte final das corridas, quando o carro estava leve, com pouco combustível, e o Senna geralmente optava por impor um ritmo muito forte na parte inicial da corrida. O Senna sempre considerava que para garantir um bom resultado precisava se largar bem e fazer as primeiras voltas ainda com um pneu frio, freio frio, melhor do que os demais. E aí ele forçava mais o equipamento do que o restante, o que acabava comprometendo mais o final da corrida do Senna. Por isso o Senna tem menos voltas mais rápidas registradas em corridas do que o Prost. E aí, na minha opinião, por mais que o Prost tenha registrado mais pontos do que o Senna no decorrer dessas 2 temporadas, abandonou menos provas, teve menos quebra de equipamento, cometeu menos erros do que o Senna, eu considero que o Senna foi levemente melhor do que o francês. Principalmente porque quando houveram os duelos diretos entre os dois, a tendência era do Senna superar o Prost com mais facilidade. O Prost, para superar o Senna, tinha maiores dificuldades. E aí esse estilo do Senna que acabou fazendo com que ele buscasse mais vitórias do que o Prost, chegasse mais vezes à frente do Prost no decorrer das 32 etapas, mostrasse que em velocidade plena ele dava um banho no Prost, e na minha opinião, em termos de velocidade plena, o Senna é o melhor de todos os tempos, e dava um show de pilotagem na pista com esse estilo, agradando todo mundo que acompanhava a Fórmula 1 ali na época. Então, na minha opinião, essa rivalidade, que foi a maior rivalidade da história da Fórmula 1, quando os dois dividiram os cockpits da McLaren, foi um título mundial para cada lado, o que eu acho justíssimo, com 2 pilotos mostrando 2 perfis bem distintos e bem diferentes na pista. O Prost com mais regularidade, mais cerebral, correndo pensando no campeonato, correndo pensando na soma de pontos. O Senna mais agressivo, mais rápido, mais ansioso, querendo vencer a prova o quanto antes. E nesses 2 estilos, principalmente considerando os duelos diretos entre os dois, a balança, na minha opinião, pesa um pouquinho mais pro Senna. Então eu bato um martelo aqui. Quando Senna e Prost dividiram as pistas correndo com o mesmo equipamento, em condições de igualdade, Senna foi melhor. E agora é com vocês. Na opinião de vocês, quem foi melhor, Senna ou Prost? Ali nos anos de 88 e 89, quando os dois correram pela McLaren como colegas de equipe. Utilizando esses dados e essas argumentações que eu trouxe pra cá, e outras que vocês têm por aí, que eu não citei aqui no vídeo hoje, deixem as opiniões de vocês aí nos comentários. Quem foi melhor e por que foi melhor, Senna ou Prost? Conto com os comentários de vocês pra gente ampliar essa discussão por aqui. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar um like, de compartilhar com a galera, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais!